Oi, eu sou Vanessa Rebouças e vim aqui relatar, partilhar com vocês um pouquinho da minha vivência com a renda de Bilro e a comunidade de Águas Belas. Eu tive a oportunidade de conviver 2 anos com um grupo de rendeiras lá de Águas Belas. Iniciei lá em 2023, passei o ano de 2023, 2024, partilhando conhecimentos, compartilhando os meus e recebendo muitos conhecimentos das rendeiras, né? Então, é isso, assim, o vídeo é sobre o Bilro, mas principalmente sobre as rendeiras, sobre o local, que é um local mágico, assim, as mulheres são simples, são acolhedoras, né? Foi isso que eu senti lá quando eu cheguei em Águas Belas, que eu fui conhecer a convite da Rosinha, da Rosa Maria, que é a coordenadora do projeto. Existe um projeto geral, que é a ONG Semente dos Sonhos, e aí depois iniciou as atividades em 2017, depois veio um projeto fazendo renda, tecendo vidas, né, que as mulheres começaram a se encontrar para fazer rendas juntas, para partilhar, para compartilhar e para pensarem juntas os caminhos que elas poderiam seguir juntas para crescer, né, ali, economicamente, o fazer renda. Então, assim, esse é o objetivo principal do Fazendo Renda, Tecendo Vidas. E depois vem o Ateliê das Rendas. E aí eu entro no Ateliê das Rendas. E entro já bem no início. O Ateliê das Rendas, ele é um projeto que visa capacitação, né? Capacitação social das mulheres no fazer, e aí o ofício de costura. Então, assim, eu sou professora de corte e costura e modelagem tridimensional, modelagem plana, e tenho conhecimentos amplos nas técnicas de costura. Então, eu fui lá partilhar um pouco desse conhecimento. O intuito era que, somando esse conhecimento de costura com fazer renda, as mulheres conseguissem ampliar mais ainda as suas possibilidades. E a gente conseguiu. Isso estou pulando etapas aqui, né? Então, assim, da renda de Bilro, né? As possibilidades da renda de Bilro. Então, assim, a renda de Bilro é uma economia muito forte lá em Águas Belas, na comunidade de Águas Belas. Existem várias mulheres artesãs. A gente anda ali em Águas Belas, vai nos caminhos de Águas Belas, entrando, e a gente percebe rendeiras mais idosas na frente das suas casas, com suas almofadas, fazendo lá renda, tecendo renda, fazendo música com seus bilros lá, né, ritmando e produzindo artes. Então, assim, é de uma riqueza cultural muito grande lá em Águas Belas, né? A renda de Bilro. Até então, antes de entrar no Ateliê das Rendas, eu não tinha uma relação pessoal com a renda de Bilro. Eu conhecia, via alguma exposição, mas eu não sabia dos processos do saber fazer, né? Embora eu já tenha em mim um amor pela artesania, que foi plantado assim quando eu era criança, trabalhando, bordando com minha irmã, minha mãe e um grupo de bordadeiras. Então, assim, eu já tinha a sementinha plantada de artesanias, já trabalhava com artesanias aqui. Então, quando recebi o convite, fiquei lá já de pronto, ansiosa um pouco para conhecer e para saber como que eu poderia somar, ir naquele projeto e somar.
né? Então, assim, primeiro queria conhecer tudo e tal, mas a vontade de já estar lá, por ser artesania, já fazia parte de mim, antes mesmo de conhecê-las. Fui muito bem recebida. Então, assim, é por isso que eu acho que eu falo da comunidade de Águas Belas, falo das rendeiras, da renda de Bilro e da comunidade de Águas Belas, porque percebo lá uma simplicidade, uma humanidade, um acolhimento, né? E isso acredito que faz parte do povo lá, do local. E isso fez muita diferença em mim, assim, né? Então, assim, essa humanidade. A gente vive aqui, eu vivo na correria e tal, e muitas vezes a gente não é gentil, né? Então, assim, a gentileza daquelas mulheres, a preocupação, a presteza, né? É uma coisa que me deixa muito bem à vontade lá naquele local. Né? Então, assim, e com as rendeiras, também com as pessoas que não são rendeiras. Por quê? O ateliê das rendas, ele não capacita apenas as rendeiras, né? Capacita todas as mulheres que quiserem, que tiverem disponibilidade de participar. Então, assim, está, na verdade, amplificando o Fazendo Renda, Tecendo Vidas. E eu pude participar de algumas vezes da reunião dessas mulheres, tecendo ali. E aí elas se entregam, vão conversando, né? E o depoimento delas, assim, como que a maioria aprendeu a tecer com suas mães e suas avós. E aprenderam muito novas. Teve uma rendeira que me disse: 7 anos já pode aprender a fazer renda. Então, assim, vai aprender a fazer renda e vai aprendendo, assim, de forma mais livre, né? E também aprendendo por observação. Então, assim, é um fazer, é um conhecimento que está no inconsciente, no subconsciente delas, né? Por mais que a maioria, antigamente, tenham aprendido por necessidade, por precisar fazer a renda para ser vendida e tal. Mesmo assim, apesar dessa necessidade, existe um amor muito grande por aquilo, porque aquela construção daquele saber que elas estão executando naquele momento lembra o passado, lembra aquele momento quando elas eram crianças, lembra dos momentos com a mãe, os momentos com a avó que tiveram, as trocas, né? Então, assim, é um fazer que traz muito sentimento, que traz muita memória. E eu sou, de certa forma, embargada nessas memórias delas, quando a gente está conversando, quando a gente está partilhando, isso de forma bem natural. Vão conversando e a gente, bem natural, elas vão partilhando. E isso vai me vai transbordando em mim a emoção, né? Algumas ficam bem emocionadas, assim, quando falam das suas rendas. Quando alguém vem e percebe a beleza das rendas delas. A renda de Bilro, ela não é importante apenas para o sustento, né? Para o custeio, para a economia da vida, mas ela também é um momento ali que as mulheres estão livres e estão tecendo a renda, conversando. É muito natural, muito livre. E exercendo uma concentração que, como eu falei assim anteriormente, eu não tinha uma relação com a renda de Bilro, né? Então, passei a ter essa relação, porque entrando num ateliê para tentar construir alguma coisa com aquelas mulheres, eu precisava entender o processo delas, eu precisava conhecê-las, não apenas o produto. E aí foi entendendo um pouco do processo
criativo que envolve a renda. Então, essa é uma sementinha que elas colocaram em mim, de tentar pesquisar mais sobre esse processo criativo das rendas, né? Então, assim, perceber como que se dá, como que elas se conectam ali, como que é a criação, porque eu já entendo que a renda precisa de um desenho, que precisa de um papelão e que elas vão seguir esse papelão, né? Porém, é um conhecimento técnico minucioso sobre como que elas colocam lá os bilros, quanto tensiona a linha, e aí eu faço um paralelo com a costura, porque na minha máquina, se eu tiver com uma tensão muito forte, se a minha linha tiver com uma tensão muito forte, ela vai franzir o meu ponto, e aí eu vou fazendo esses paralelos com o conhecimento técnico que eu tenho e o conhecimento que eu vejo elas colocando ali no fazer a renda de build, né? Fazendo esse paralelo. Aos poucos, conhecendo mais a comunidade, conhecendo mais aquelas mulheres, sendo tão acolhida por elas, eu passei a me sentir em casa, lá no projeto e com elas, né? E depois de um tempo eu passei não sou mais visita, eu já sou da casa. Eu não me sinto em casa, eu já sou da casa. E elas são responsáveis por me fazer me sentir assim. Né? Então, é uma das coisas que eu acredito que seja da comunidade, né? Das rendeiras e da comunidade. Então, assim, já sou do projeto, estarei lá no projeto, continuarei, né, fazendo minhas pesquisas e estudando mais com elas, né? Estudando mais e aprendendo mais com elas. O Ateliê das Rendas, ele tem um papel fundamental, um papel muito importante na vida dessas mulheres, né, das rendeiras e da comunidade, porque a gente capacita mulheres da comunidade que estejam interessadas. E vendo o que era possível e o que não era possível, para que a gente conseguisse caminhar juntas lá. Né? Então, isso foi muito bom. E no final do primeiro ano, a gente caminhou bastante. Né? As incertezas que aquelas mulheres tinham, as inseguranças. No final do ano, elas estavam já não sanadas, mas de certa forma vencidas. A gente avançou com o conhecimento das mulheres, conhecimento técnico de costura e o conhecimento de criação de peças, né? Fizemos várias peças lá onde elas eram responsáveis pela personalização, pela criação artística da renda na própria peça. E criamos a marca autoral, que eu acredito que é um marco tanto para elas, enquanto grupo de mulheres rendeiras, quanto para mim, enquanto designer. Né? E aí a gente fez nossa coleção, Águas do Rio, inspirada nas belezas locais, lá no encontro do rio com o mar, e foi maravilhoso. E a gente vem produzindo essas peças de forma artesanal, respeitando as nossas possibilidades, respeitando as possibilidades do local e seguindo com o propósito do Ateliê das Rendas, que é capacitar, e do Fazendo Renda Tecendo Vidas, que é melhorar, potencializar a geração de renda dessas mulheres. Para o futuro, o que a gente vislumbra? A manutenção. A manutenção de tudo que está acontecendo em primeira mão. E para sedimentar, né? Para sedimentar, para a comunidade abraçar mais ainda o projeto. E depois na formação de mais rendeiras. Por quê? O projeto principal, que é o Fazendo Renda Tecendo Vidas, contou hoje com 32 rendeiras. Já contou no seu auge com 42. Hoje são 32 rendeiras. A mais idosa tem 76 e a mais jovem tem 37.
eu me pergunto, por que não temos mais jovens interessados em fazer renda, né? Então, esse é um pontinho que a gente quer pesquisar e ver se a gente consegue mudar, né? Então, assim, a gente vai fazer cursos, oficinas, mais momentos de partilha para tentar atrair esses jovens, o interesse dos jovens, para crescer mais lá, crescer e manter a comunidade de rendeiras de Águas Belas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o ateliê das rendeiras de Águas Belas. E quem quiser conhecer o projeto, apoiar o projeto, ou apenas visitar lá a nossa comunidade para conhecer as peças, é só entrar em contato. E aqui eu deixo o meu agradecimento para as rendeiras que me acolheram tão bem e que me fizeram parte das suas vidas e desse movimento lindo que é a Renda de Bill.